Paralisação temporária das atividades da empresa. Você já ouviu falar? Vamos entender melhor o que é isso. A paralisação ou interrupção das atividades da empresa tem o objetivo de suspender os cadastros temporariamente, tanto na esfera federal, estadual ou municipal. E o objetivo disso é desobrigar a empresa de entregar diversas obrigações acessórias, assim como o pagamento de taxas anuais também. Então, quando a gente fala aqui na esfera federal, estamos falando do CNPJ, a suspensão do CNPJ. E na esfera estadual, a gente está falando de inscrição estadual. E na esfera municipal, estamos falando de inscrição municipal. Então, Cefaz e prefeitura. Desse assunto que nós estamos conversando, o único que é unânime para todos os lugares do Brasil é a Receita Federal, o CNPJ, porque o procedimento é único, a regra é única, é unânime. Então eu vou passar aqui quais são as regras da Receita Federal. Agora, importante destacar, quanto ao estado e quanto ao município, vai realmente depender de onde a empresa que você vai analisar se encontra. Em que estado e em que município ela está, porque você vai ter que observar o procedimento e a legislação que existe naquela localidade, porque o estado e o município eles têm a liberdade, a autonomia de poder discorrer sobre as regras nesse sentido. Então ela pode determinar um procedimento para isso acontecer, ou determinar que isso não existe lá naquela localidade, ou então determinar que tipos de reflexos a suspensão vai trazer naquele local, seja a suspensão realmente de um pagamento de taxa, a suspensão de uma obrigação que normalmente é entregue naquele local. Então, no estado e no município, você realmente vai ter que investigar conforme o caso, entrar em contato, verificar se existe já um procedimento pré-estabelecido que até se encontra lá no site do próprio órgão, e se não houver, você realmente tentar investigar de outras formas, seja entrando em contato por telefone ou por outros canais de comunicação do órgão. Falando em Receita Federal, que é o CNPJ, a gente já tem uma regra aí que vale para todo mundo. Então agora a gente vai entender os reflexos que trazem pela suspensão do CNPJ, que tipos de obrigações são dispensadas, e eu trouxe aqui a minha colinha para não errar. Então vamos lá, temos a DCTF, DCTF Web, ECF e EFD Contribuição. Essas são dispensadas. Mas nós temos obrigações que, independente da suspensão, precisam continuar sendo entregues, que são o PGDAS e a DEFIS. Então aqui a gente já consegue entender que para as empresas do Simples Nacional, já talvez não faça muito sentido esse mecanismo. Claro, você vai avaliar ainda quais são os reflexos no estado e no município, porque pode ser que ainda assim, com relação ao estado e à prefeitura, isso surta um efeito muito positivo. Então você vai avaliar o conjunto das três esferas. Na federal, no quesito Simples Nacional, não faria muita diferença. Ótimo, a gente entendeu os reflexos na esfera federal e os reflexos que podem ter tanto no estado quanto no município. Agora, nós precisamos conhecer os requisitos para a empresa se encaixar nesse conceito e nesse mecanismo. O primeiro, a empresa precisa já estar há pelo menos um mês em completa inatividade. E o que seria essa completa inatividade? É realmente não ter nenhum tipo de atividade operacional e nem financeira. E eu ainda acrescento mais, movimentação bancária já não se encaixaria aqui. Então vamos supor que a empresa está pagando um empréstimo, parcelamento, então todo mês tem ali a movimentação na conta em razão dessas dívidas, desses compromissos, já não se encaixaria nessa inércia, nessa inatividade que compreende esse conceito que a gente está estudando. Então a empresa realmente não poderia ter nenhum tipo de atividade.
O outro requisito é que a empresa também não pode ter nenhuma pendência, nem de declaração e nem de débitos em aberto. Então, realmente tem que ser uma empresa que está com tudo em dia para conseguir se encaixar aqui nessa possibilidade. Outro ponto, que não é um requisito, mas é uma informação importante na hora de você avaliar. O MEI não se encaixa nesse mecanismo. Para isso, nós estamos falando de todas as outras pessoas jurídicas, com exceção do MEI. E para a gente finalizar esse estudo, tem 3 informações importantes que eu preciso esclarecer para você. Primeiro é quanto ao prazo. Existe um prazo limite para eu deixar o CNPJ dessa forma, suspenso? Não, não existe. A Receita Federal não delimita um prazo, mas o Estado ou a Prefeitura podem determinar um prazo. É por isso que eu falei que, de acordo com o caso que chegar para você, você vai ter que fazer esse tipo de verificação. Quais os efeitos, qual o prazo limite, se existe ou não. Então, é esse estudo que você vai fazer. Mas, quanto à Receita Federal, não existe um prazo limite. Outro ponto muito importante que você precisa ter cuidado é que, se você suspender o CNPJ de uma matriz que tenha filiais, você vai acabar suspendendo o CNPJ de todas as filiais. Então, tome esse cuidado. Caso você pretenda suspender o CNPJ de uma matriz, avalie se ela tem filiais, porque senão você vai acabar refletindo nas filiais que estão operando, então não faria o menor sentido. Mas se você quiser suspender o CNPJ de uma filial específica, isso não vai atingir a matriz e nem as outras filiais que tiver ali no grupo. Então, na filial, sem problema nenhum. Mas quando você estiver falando de suspender uma matriz, avalie, tome esse cuidado para ver se a empresa tem filiais. E por último, e essa é a dúvida de muita gente, para você fazer esse procedimento de suspensão, não é necessário arquivar mais nenhum documento na junta comercial. Basta você fazer o procedimento diante da Receita Federal, do Estado e da Prefeitura, respeitando o procedimento ali de cada órgão, mas na junta comercial não é mais necessário arquivar nenhum documento. Até então, antigamente fazia-se um processo perante a junta e tudo começava por ali e depois passava-se para os outros órgãos. Agora, uma coisa não depende da outra, não é obrigatório. Caso algum órgão peça, algum local exija isso da empresa, aí sim você tem a opção, porque existe esse procedimento na junta. Então, tem a opção de fazer esse arquivamento com esse evento perante a junta, mas não é obrigatório, não é necessário para que haja ali a suspensão dos demais cadastros. Então, essa é uma mudança que ocorreu recentemente, então eu já estou atualizando também vocês dessa questão. Bom, eu espero ter ajudado vocês com esse conteúdo. Obrigado por ter ficado até aqui. Curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os conteúdos que eu postar aqui.